Já imaginou passar 24 horas apenas comendo o que dá para comprar com R$ 1 por refeição? Nosso desafio maluco. Vou te mostrar que é possível sobreviver usando só moedas para todas as refeições do dia. Será que passo fome ou descubro verdadeiras delícias escondidas? Assista até o final para ver o que aconteceu. Prepare-se para boas risadas. Se inscreva, curta e compartilhe. O que devo tentar no próximo desafio? Comente aqui embaixo! Começamos o desafio no supermercado do Morro, onde cada refeição custaria R$ 1. E lá encontrei um cardápio de dar água na boca com diversas opções de comidas típicas da culinária brasileira. Para começar o dia, optei por um pastel de feira. Em seguida, fui para a padaria para um lanche da tarde. Que tal um pão com mortadela? Para ser sincera, eu não gosto muito de mortadela. Mas para o desafio, tudo vale. Mas o sabor do pão fresquinho me fez salivar. Gente, que delícia! E para o jantar, como não podia faltar, um cachorro quente. Para quem está num desafio, o cachorro quente é sempre uma ótima pedida. E para minha tristeza, no dia seguinte, chovia, fortes, e o tempo fechou para mim a possibilidade de ir ao supermercado. E eu precisei me virar e adaptar o cardápio das refeições que tinha em casa. Logo pela manhã, acordei com um imenso desejo por um café da manhã reforçado. Se não me engano, foram os 30 minutos nos quais eu mal consegui sair da cama. Que tal se deliciar com um pão com ovo? Delicioso! Depois da manhã, resolvi preparar um almoço leve. A sopa de macarrão com legumes ficou pronta em poucos minutos. E para minha surpresa, a receita ficou deliciosa. Como era de se esperar, o desafio estava me deixando com muita fome. Mas o horário do almoço ainda não havia chegado. Então resolvi matar a fome com um lanche. E que lanche? Uma fatia de pizza de queijo. Na verdade, foram 3 fatias. Eu simplesmente não consegui parar de comer. E já era hora do almoço. No menu do dia. Um frango assado. O prato principal para o almoço foi um sucesso. E para finalizar, um doce de leite para adoçar a tarde. E para o jantar, nada mais justo que um belo de uma lasanha de atum. E para finalizar, um pudim delicioso. Gente, que dia! Eu acordei com vontade de comer o tempo inteiro. E para meu desespero, ainda faltava um dia para que o desafio terminasse. Que tal começar o dia com um omelete de legumes? O omelete ficou pronto em poucos minutos, e para minha surpresa, a receita ficou deliciosa. E logo era a hora do almoço. No menu, um escondidinho de frango. E para finalizar, uma tapioca de doce. O dia estava chuvoso, então optei por ficar em casa e me preparei para o jantar. O prato principal do jantar foi um peixe com legumes. E para finalizar, uma bela de uma mousse de chocolate. E era a hora do último desafio. O último dia do desafio. Acreditem, mas acordei sem vontade de comer, provavelmente por ter passado 2 noites mal dormindo. Logo era a hora do almoço, e no cardápio, um arroz com feijão. E para finalizar, um bolo de cenoura. E era a hora do último lanche da tarde, um biscoito recheado. E para o jantar, um macarrão com molho de tomate. Gente, que desafio! Eu não senti falta de nada. A prova de que é possível se alimentar bem gastando pouco. Para finalizar, um doce de coco. E assim, o desafio chegou ao fim. No total, gastei R$ 27,60 para me alimentar por 24 horas. Separamos R$ 100 para realizar esse desafio. Arrisquei um pouco com o primeiro lanche, indo em um shopping. Um dos meus objetivos ao iniciar o canal era mostrar para as pessoas que era possível se alimentar bem, gastando pouco. E nesse desafio, provei para mim mesma e para vocês que com planejamento e criatividade é possível. Ao longo do desafio, me sentia frustrada por não poder consumir o que queria. Em contrapartida, senti alegria ao lembrar que era para uma boa causa. E a cada novo dia, descobri novos sabores e pratos que antes não apreciava. Aprendi que a comida caseira é o segredo para economizar. E ao longo do desafio, percebi que o hábito de consumir alimentos industrializados me faz gastar mais. E, se possível, evite fazer compras no supermercado no horário de jejum. Fiquei surpresa ao observar o quão fome eu sentia. No desafio, pude observar o quão importante é a preparação física para suportar o desafio. Fiz escolhas alimentares saudáveis. Refeições ricas em carboidratos para ter energia durante o desafio. Evitei frituras, gordurosas e industrializadas. Optei por alimentos frescos, procurei alternativas de substituição para suprir a falta de nutrientes. Abracei a oportunidade para conhecer novos sabores e receitas. Não entre no desafio com preconceitos. Para finalizer, busque o apoio de um nutricionista para auxiliar no planejamento. E assim termina o desafio 24 horas com apenas R$ 1. Meus aprendizados: a importância de se alimentar bem para ter disposição e saúde, a necessidade de evitar o consumo excessivo de industrializados, pois refletem diretamente no bolso,
Ao longo do desafio, observei a necessidade de buscar alternativas para suprir a falta de certas classes de alimentos. As refeições foram pobres em proteínas, mas ricas em carboidratos. Substituí laticínios por iogurtes naturais e evitá-los industrializados. A falta de proteína animal foi suprida com leguminosas, ovos e derivados do leite. Optei por alimentos frescos, frutas e verduras. Busquei alternativas para suprir a falta de nutrientes. Abracei a oportunidade para conhecer novos sabores e receitas. Para Finalizer. Busquei o apoio de um nutricionista para auxiliar no planejamento. Participar do desafio me proporcionou aprendizados importantes e me fez vivenciar uma experiência única. No desafio, pude observar a importância de se alimentar bem para ter disposição, saúde, bem-estar e para realizar as atividades do dia a dia. A experiência me fez refletir sobre a necessidade de evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados, pois eles refletem diretamente no bolso. Ao longo do desafio, observei a necessidade de buscar alternativas para suprir a falta de certas classes de alimentos. As refeições foram pobres em proteínas, mas ricas em carboidratos. Substituí laticínios por iogurtes naturais e evitei industrializados. A falta de proteína animal foi suprida com leguminosas, ovos e derivados do leite. Optei por alimentos frescos, frutas e verduras. Busquei alternativas para suprir a falta de nutrientes. Abracei a oportunidade para conhecer novos sabores e receitas. Para Finalizer. Busquei o apoio de um nutricionista para auxiliar no planejamento. Participar do desafio me proporcionou aprendizados importantes e me fez vivenciar uma experiência única. No desafio, pude observar a importância de se alimentar bem para ter disposição, saúde, bem-estar e para realizar as atividades do dia a dia. A experiência me fez refletir sobre a necessidade de evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados, pois eles refletem diretamente no bolso. Participar do desafio me proporcionou aprendizados importantes e me fez vivenciar uma experiência única. Agradeço a todos que torcem para o canal. Desejo sucesso, paz, amor, saúde, prosperidade e realizações para todos os inscritos. Agradeço a todos que torcem para o canal. Desejo sucesso, paz, amor, saúde, prosperidade e realizações para todos os inscritos. Se você quer se aventurar em um desafio, procure auxílio profissional de um nutricionista para auxiliar no planejamento. Se você quer se aventurar em um desafio, procure auxílio profissional de um nutricionista para auxiliar no planejamento. Se você quer se aventurar em um desafio, procure auxílio profissional de um nutricionista para auxiliar no planejamento. Se inscreva, curta e compartilhe.